Bem, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. O versículo seguinte: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É importante entendermos que a justificação é pela fé, a salvação é pela graça, isso não é meritocracia. Eu sei disso. Isso não é obra humana, é obra de Deus. Eu sei disso. Mas o Espírito Santo que habita em nós não nos incentiva, com perdão do termo, a relaxidão espiritual. O Espírito Santo não nos incentiva a frieza espiritual. O Espírito Santo não nos conduz, uma vez que somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, então sois filhos de Deus. E o Espírito Santo não nos guia por caminhos de perdição. O Espírito Santo não nos guia de volta ao pecado. O Espírito Santo não nos guia a essa bagunça que estamos vendo no Brasil de hoje. O Espírito Santo não nos guia à destruição de famílias, como estamos vendo dentro das igrejas evangélicas. O Espírito Santo não nos guia à pecaminosidade que está fedendo nesses últimos dias. O Espírito Santo de Deus é o agente de santificação em nosso ser. O Espírito Santo de Deus nos conduz para mais perto de Deus e não para mais longe. O Espírito Santo de Deus nos guia por esse caminho chamado santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Espírito Santo de Deus nos impulsiona à oração, a amarmos a palavra de Deus, a consagração a Deus, a entrega total a Deus, a fidelidade a Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De formas, irmãos, que eu falo aqui abertamente, que devemos pregar a ortodoxia bíblica. Não é ortodoxia de homem, é ortodoxia bíblica. Se a Bíblia fala, está falado e ponto final. E hoje, ao bel prazer, eles distorcem as palavras de Jesus, eles distorcem as palavras dos apóstolos, eles ignoram o fato de que toda a Escritura não foi produzida por vontade humana, mas os santos homens de Deus escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Eles ignoram que a Bíblia Sagrada é o nosso guia de fé e conduta, é o manual do crente, é a bússola do crente, a palavra de Deus. Eles ignoram que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Eles ignoram o fato de que a Bíblia Sagrada é a inerrante e infalível palavra de Deus. E eles agora dizem, não, o que está na Bíblia falando de Jesus eu aceito, mas o que não está, eu não aceito. Eu faço um desafio, o que é na Bíblia que não aponta para Jesus? Toda a Bíblia é cristocêntrica. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Agora, se alguém vive na prática do pecado e não quer abandonar o pecado, aí vai fazer o quê? Vai procurar doutores. Tem por aí, delivery. É só mudar o canal e tem um doutor lá para falar o que a pessoa quer ouvir. E hoje é interessante que as pessoas querem se identificar com a pregação na carne. E é impressionante que a sã doutrina, muitas vezes, irmãos, não produz alegria, não. Irmão Francisco, o que é isso? Vamos para a Bíblia. Nem sempre a sã doutrina vai produzir, num primeiro momento, alegria. Às vezes a palavra vem, irmão Gabriel, e as costas ardem. Mas a Bíblia diz, em Hebreus 12, versículo de número 11, diz assim: e na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados
por ela. Nesse mesmo contexto, ainda no capítulo 12, versículo 7 de Hebreus, diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas os pregadores do Paz e Amor Gospel, os pregadores do movimento hippie gospel, e nós já falamos sobre isso aqui, do anarquismo gospel, pregam uma doutrina em que é proibido proibir, em que pode tudo, está tudo certo. Irmão, se você quiser ir para a igreja de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, não tem problema. Se quiser fazer um ringue de vale tudo dentro da igreja, não tem problema. Se quiser fazer o naturismo gospel, não tem problema. Se quiser andar com roupa sensual, não tem problema. Porque o que importa é o coração. Nós já falamos aqui que o coração é a fonte. Se a água está saindo imunda, tem que limpar a caixa d'água. Se a água está saindo contaminada, tem que limpar a caixa d'água. E só Deus vai lá na fonte. Só Deus vai lá na sede. E aí tem que pregar a doutrina, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Vai na divisa entre a alma e o espírito, junto e medula. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A importância de pregar essa doutrina é essa. É a única que é capaz. Pastores, dirigentes de congregação, é importante entender isso. Filosofia não vai na sede do homem. Opinião não vai na sede do homem. Só quem vai lá é a palavra de Deus. Então preguemos a sã doutrina. A sã doutrina vai lá. E o primeiro efeito pode até ser de tristeza. Mas não se preocupe não, porque se for crente ele volta no próximo culto. Você não pode querer se apropriar do rebanho de Deus e bater no povo de Deus. Aí é diferente. Não bata não, porque a ovelha não é sua. Mas pregue a doutrina. E se doer, não foi você que bateu. Você só está dando um recado. Foi Deus disciplinando o seu povo. Foi Deus exortando o seu povo. Foi Deus corrigindo aqueles que Ele ama. Porque qual é o pai que não educa o seu filho? Qual é o pai que não educa o seu filho? Então entenda, nós não podemos bater na carne. Nós não podemos maltratar ovelhas que não são nossas. Mas também não podemos nos esquivar de pregar a verdade. Gostem ou não, se é a verdade, pregue. Quem é crente pode até ir para casa chorando, mas o Espírito Santo consola. Ele pode até na hora não entender, mas o Espírito Santo vai ajudar ele a compreender, porque o Espírito Santo habita nele. Quantas vezes, irmão Gabriel, eu saí da igreja, ali ainda degustando a mensagem, e quantas vezes o Senhor falou e fala, porque veja, obreiro também é ovelha. Toda segunda-feira eu estou no culto de doutrina na sede, salvo em alguma exceção. E quantas vezes a doutrina bate ali e o pastor, sendo usado por Deus como instrumento na mão de Deus, pregando essa doutrina, e quantas vezes nós somos confrontados pela palavra, mas ali passam-se os dias e aquela palavra vai surtindo efeito, e a gente percebe, é verdade, Deus é bom, Jesus é bom, e dobra o joelho e agradece a Deus pela correção, agradece a Deus pela repreensão. Mas o evangelho light promove o que está em Isaías 30, versículos 9 a 11. Falamos aqui quarta-feira passada, mas não custa repetir esse versículo. Isaías 30, do 9 a 11. Olha a realidade de hoje, amados. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei que o Santo de Israel
cesse de estar perante nós. Para algumas pessoas, a presença de Deus é algo incômodo, sabia? Para algumas pessoas, o melhor é que a igreja seja uma festa constante. E para alguns, o ideal é isso aqui, ó. O ideal é que não tenha visão. O ideal é que não tenha profecia, muito embora a Bíblia diz que na falta de profecia o povo se corrompe. O ideal é que ninguém fale do que é reto. O ideal é esse. Para esses que têm comichão no ouvido, não profetizeis o que é reto. O ideal para esses que têm comichão nos ouvidos é: dizei-nos coisas aprazíveis. O ideal para essas pessoas é: e vede para nós enganos. Mas aí o pregador, ele tem que se desviar do caminho. E aí o santo de Israel cessa de estar naquele meio. Meus queridos irmãos, e muitos, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. E muitos têm desviado os ouvidos da verdade, e têm dado ouvido às fábulas. E falamos aqui sobre as fábulas, falamos sobre as genealogias intermináveis. Mas a recomendação do apóstolo Paulo para o pastor também Timóteo, o jovem pastor Timóteo, sabe qual foi? Seja sóbrio, seja moderado, sereno, não perca o foco. Nós não somos servos de homens, somos servos do Deus vivo. Pregador, entenda uma coisa, eu não estou querendo ensinar ninguém, porque eu estou aprendendo também. Antes que alguém diga, né, irmão Gabriel, quem sou eu, o menino? Quem é esse menino para falar alguma coisa? Onde é que esse menino estava? Tem muita gente aí desprezando a mocidade, de homens de Deus, esquecendo que Jeremias foi chamado em tenra idade, Davi foi chamado em tenra idade, e o próprio apóstolo Paulo recomendou que ninguém desprezasse a mocidade do jovem Timóteo. Mas tem muita gente batendo no peito e dizendo que tem serviço prestado. Deus abençoe. Nosso galardão a gente pretende receber no céu. Não somos servos de homens, somos servos do Deus vivo. E por isso nosso compromisso é com a verdade bíblica. O nosso compromisso é com o que a palavra de Deus diz. O nosso compromisso é com as sagradas escrituras. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, senhores pregadores, e quando eu falo assim é porque eu não me julgo um pregador, eu apenas estou aqui servindo a Deus, fazendo a obra, mas falando da palavra, pregando a palavra. Preguemos para agradar a Deus, entendamos, compreendamos que o papel do mensageiro, compromisso do mensageiro não é com a reação de quem recebe a mensagem. O compromisso do mensageiro é com aquele que enviou a mensagem. O compromisso do pregador deve ser com Deus. Deus mandou falar, fale. Deus mandou bradar contra o pecado, brade contra o pecado. Ah, irmão, e se morrer é lucro. E se viver é Cristo. E se morrer é lucro. E se viver é Cristo. Entrega o recado, meu irmão, e fique em paz. O que é isso? Esse medo de que o povo não goste, de que o povo isso, que o povo aquilo. Se o povo é povo de Deus e a palavra é a palavra de Deus, então está tudo certo. Quem sabe o que é bom para o povo é Deus.
Quem sabe o que é bom para o povo de Deus? É o dono do povo, é Deus. Quem sabe o bom alimento para as ovelhas? É o dono das ovelhas, é o bom pastor. E vamos prestar conta ao bom pastor. E por isso precisamos de sobriedade, precisamos ter foco. 1 Tessalonicenses 5,6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O obreiro deve ser sóbrio. 1 Timóteo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Irmão, não façamos como Arão. Êxodo 32, 21 diz assim: E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Perceba que Moisés perguntou assim: Arão, o que foi que esse povo fez com você, para que você trouxesse sobre ele tamanho pecado? É como se Moisés já soubesse de tudo, antes mesmo da resposta. Existem muitos obreiros preocupados com as demandas do povo, esquecendo-se de que Deus nos chamou para dar o alimento necessário. Quem tem que alegrar o povo, irmão, parece uma palavra dura. Se alguém compreender mal, eu peço perdão pelo agravo, mas a verdade é essa. Quem tem que alegrar o povo é Deus. Quem alegra o povo de Deus é Deus. Esse programa chama-se Voz da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Nós cremos na doutrina pentecostal porque é uma doutrina bíblica. E nós entendemos que quem alegra o povo de Deus é Deus, não é o pregador. O pregador não tem compromisso em alegrar o povo, até porque a igreja não é circo. O pregador não é comediante, o pregador não é stand-up. O compromisso do pregador é pregar a palavra. Quem alegra o povo é Deus. O nosso papel é pregar a palavra, que é conforme a sã doutrina. Só que nos dias atuais, as pessoas encostam e dizem assim: Ei, Arão, Moisés já morreu. A história se repete, irmãos. Moisés já morreu. Vamos fazer um bezerrinho aqui? Não tem nada demais. Não tem nada demais. Faz um bezerro, não tem nada demais. A gente faz um bezerro, faz a festa e adora o bezerro. E diz que foi o bezerro que nos livrou do Egito. E hoje quanto bezerro Eu vou falar, Gabriel. Quanto bezerro de 2 pés tem por aí? Quanto bezerro de 2 pés tem por aí? Venha que hoje tem um grande bezerro. O bezerro faz, o bezerro cura, o bezerro faz maravilha, o bezerro revela. Que eu saiba, quem salva, cura e liberta é Jesus. Se alguém anda dizendo que salva, cura e liberta, está mentindo. Em primeiro lugar, está mentindo. Em segundo lugar, é bezerro. É bezerro de 2 pés. Com perdão da expressão forte. Quem salva, cura e liberta é Jesus. O homem é um instrumento. Se eu orar pela tua vida e você for curado, quem te curou foi Jesus. Se eu pregar e você aceitar Jesus, quem te salvou foi Jesus. O apóstolo Paulo disse aos coríntios: Ei, um plantou, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Não foi nem Paulo e nem Apolo que morreu pregado na cruz do Calvário para dar vida eterna àqueles que nele creem. Foi Jesus. A sua pregação, pregador, o conhecimento de Deus, entendamos isso. Temos essa excelência, temos esse conhecimento, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O pregador precisa entender isso. E o pastor
os pastores idôneos, os pastores sérios que temos, precisamos entender que o nosso papel não é divertir o povo, nosso papel é pregar a palavra. Tem uma frase de David Wilkerson que diz: os pregadores não sabem mais o que pregar. Se pregam isso, ofendem ao grupo. Se pregam aquilo, ofendem outro grupo. Companheiro, esqueça o que o povo diz e pregue a santa palavra de Deus. John MacArthur escreve: nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Deixe que se ofendam por um momento. Precisamos entender, irmão, nosso papel como alguém que entrega recados de Deus ao povo. E quem entrega o recado não deve estar preocupado com a reação popular, mas em cumprir a sua tarefa. Aí eu faço uma comparação com o carteiro. O bom carteiro é aquele que entrega a correspondência. Seja ela uma carta de cobrança, seja ela um prêmio, seja ela uma boa notícia, uma má notícia. O compromisso do carteiro não é com as emoções de quem recebe a carta, mas com quem mandou entregar a mensagem. O compromisso do pregador não é com quem recebe, é com quem manda falar. E por isso os profetas no Antigo Testamento sofreram e morreram. E por isso os apóstolos no Novo Testamento sofreram e padeceram. Mas todos eles têm galardão no céu. Todos eles combateram um bom combate, terminaram a carreira e guardaram a fé. Mas muitos pregadores de hoje se enquadram no que escrevera David Hunt, que diz assim: o que dizer dos jovens cristãos? Que material eles têm? Eles não têm mais a Bíblia. Eles têm vídeos, DVDs, traduções falsas e etc. Eles não sabem mais dizer: assim diz o Senhor. O bom e que não é velho, assim diz o Senhor, precisa voltar urgentemente. João 7, do 16 ao 18, eu encerro essa primeira parte aqui. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta na voz da Assembleia de Deus.